Então aqui tá os nossos pratos, né? Prontos, assados, 20 minutinhos aí de assado, né? Lindos e maravilhosos, podem ser servidos assim mesmo, ou tirar com a espátula que a gente mostrou, ó. Tira eles do papel alumínio e serve. Eu não recomendo, assim fica chique, fica bacana, fica rápido, um prato individual. Então a gente tem o ceviche, né? Uma opção de peixe para Semana Santa, e o nosso cartocho ou papiote, como vocês quiserem chamar, ou envelopado, não sei, meu tio chamava de envelopado, fazia com pintado, com um monte de coisa. A gente tem essa questão de não poder comer carne vermelha, né? Então a gente vai falar hoje de peixe. E a gente vai fazer dois pratos para vocês. Não são três, são dois. Porque é o ceviche e o papiote ou cartoccio. O papiote é nome em francês e o cartoccio em italiano. Aqui a gente pode falar de envelopado mesmo. Vamos dizer assim. Então é isso, vamos lá, vamos começar. Mas antes de eu falar das receitas, a gente vai falar um pouco sobre os peixes, né? Sobre esse alimento de origem aquática, né? Além dos peixes, tem vários outros animais de origem aquática que a gente come, os mexilhões, lula, camarão, lagosta. Então todos eles são considerados frutos do mar, ou animais aquáticos que a gente consome, né? Mas em especial a gente vai falar dos peixes. O peixe é um alimento muito rico, né? Com uma disponibilidade de proteína muito valiosa. A gente fala que ele tem biologicamente ele tem a proteína, o aminoácido do peixe é de muito fácil digestão. E por que isso? Porque o peixe tem uma quantidade menor de colágeno entre suas fibras musculares, tá? Então as proteínas dos peixes se hidrolisam mais fácil, elas se quebram mais fácil, né? Então o peixe, a digestão do peixe é mais fácil, então a gente consegue absorver um volume maior de proteína, né? Eu esqueci a palavra, quando essa proteína é mais rica, né, de mais fácil digestão, tem um nome, mas depois eu vou lembrar para vocês. E o peixe também, ele tem uma quantidade, o músculo dele se mexer por igual na água, né? Ele tem uma distribuição mais igualitária de gordura, de proteína nas fibras musculares. Diferente da vaca, dos outros animais, que cada peça tem uma característica, né, nutricional. Mais aminoácido, mais gordura, mais fibras estriadas, mais colágeno, menos colágeno. O peixe, a distribuição dele é mais igual, né, galera? E o peixe, assim, tem uma característica, ou esse arranjo de proteínas da fibra muscular do peixe ser de quebrar mais fácil, e outras características também. O peixe também ele sofre ação bacteriana mais facilmente também. Então ele tem que ter um cuidado maior, né, na hora da manipulação, na hora da estocagem desse peixe. Ele é mais fácil de ter uma contaminação, mais fácil de estragar. Você tem que tomar muito cuidado e tem que saber escolher. Isso é importante, isso é uma dúvida muito costumeira aí, das pessoas que eu vejo no mercado e vejo por aí. As pessoas têm dificuldade de saber escolher um peixe fresco, um bom peixe. Então tem algumas manhas aí que eu vou passar para vocês. Então primeiramente, se eu vou escolher um peixe inteiro, tem alguns detalhes que vocês podem observar. O primeiro deles é o olho do peixe. O olho do peixe tem que estar sempre brilhoso, sempre vivo, né? Ele inteiro ali dentro da órbita, não pode estar aquele olho murchinho, né? Opaco, esbranquiçado, não, ele tem que estar brilhoso, né? Bem bonito. A gente vê logo, né? Pela característica do peixe ali, do olho. As guelras, outro ponto importante, é sempre olhar a guelra do peixe.
A guelra do peixe tem que estar de uma cor viva também, não pode estar esverdeada, com listras cinzas, né? Você tem que abrir, não pode estar com muco, né? Com limo. Você abre a guelra assim, ela tá com um aspecto vivo, um aspecto mais fresco. Então não é difícil de ver isso, né? Você vê logo. Então assim, a carne do peixe também tem que estar firme. Um outro teste bacana é apertar. Uma vez eu vi um japonês é bom para comer peixe, né? Ele chegava e apertava, ele me falou, a carne do peixe realmente tem, quando o peixe é novo, a carne tá viva, tá nova, você aperta e ele não afunda o dedo, ele é rígida, né? E se ele der uma afundada, ele volta logo. Agora, se você apertar a carne e marcar e ficar afundando, aí é ruim, tá? O peixe já está mais velho. Outro detalhe bacana é a escama. Se eu pego na escama e a escama solta fácil, também é um outro sinal de que esse peixe já está mais envelhecido. Beleza? Então são alguns pontos. Eu vou comprar uma posta. Eu vou comprar... Então assim, um filé. Primeira coisa, se o filé estiver congelado, se for uma peça congelada, não pode estar com cristal de gelo dentro da embalagem, né? Não pode estar com sinal de descongelamento, cheio de água, ou com cristal de gelo por fora, né? Um peixe bem congelado, né, corretamente dentro das normas, ele forma uma fina camadinha, né, bem durinho de gelo, mas não tem água na embalagem. Ele é congelado sob técnicas de congelamento rápido, né? Então não forma cristal de gelo. A formação de cristal de gelo é prejudicial, porque quando forma o cristal de gelo, né, a água dentro da célula estoura, essa água forma um cristal, né, fica pontudo, né, e aí estoura as células e aí descaracteriza a peça do peixe, o músculo, a carne. Ok? São alguns pontos importantes. O cheiro tem que estar bacana, não pode estar um cheiro enjoativo, tá? Não pode ter limo, nem muco, nem nada, tem que estar bem saudável. Você vê logo, né? Pela característica do peixe ali, você vê se o peixe está ruim, ele tem aquela cara de mais estragado. Outra coisa bacana, lavar o peixe. Não se deve lavar o peixe se ele estiver em filé. Eu quero lavar o peixe para tirar aquele limo de fora dele, tem que ser quando o peixe está inteiro, tá? Porque aquela escama, a pele dele protege para não entrar contaminação na carne. Depois eu vou cortar ele, vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser lavar o peixe já em filé, eu faço uma aguinha com um temperinho, já água, limão e sal, e passo nesse peixe. Eu já estou pré-temperando, tá? É uma opção bem bacana, a gente vai fazer isso aqui com um pouquinho de limão, um pouquinho de água, porque também o limão cozinha o peixe. Como eu disse, a carne do peixe, ela é muito sensível a ações de desnaturação de proteína. Então ele desnatura a temperatura mais baixa, ela com uma acidez mais alta, né? Que a gente vai falar do ceviche hoje, já começa a desnaturar e cozinhar esse peixe. Ok? O limão para o ceviche é bem bacana como um descontaminante. Vou dar um pulo uma sacada legal. Vocês sabiam que o wasabi, né, dentro do sushi, ele começou a ser usado para ser comido com o peixe cru, com a finalidade de esterilizar e proteger esse consumidor de algum tipo de contaminação bacteriana. O peixe é uma carne muito sensível de se manipular ela. Ok? Então, assim, para fazer peixes grelhados, a gente tem uma espátulazinha especial que ela tem uma angulação, ó, ela é bem fininha, tá? Para mexer com esse peixe. Então tem uma manha para fazer peixe grelhado que você só aprende em restaurante, pessoal, ok? Que é o que eu vou fazer quando eu vou grelhar um peixe, para eu não ficar mexendo e correr o risco de quebrar, que eu acho que muita gente deve quebrar o filé de tilápia. Isso aqui é tilápia, tá? Eu vou primeiro temperar esse peixe com sal, limão, pimenta do reino, só sal e pimenta, enfim. E vou colocar primeiro na frigideira, e a frigideira tem que estar bem quente, isso é importante, tá? A gente fala que frigideira fumando, soltando fumaça, e de preferência teflon, porque senão gruda, tá? Coloco um óleo lá e com a frigideira quente eu vou colocar o peixe sempre com a parte da pele, a parte do meio, né, a parte de cima, que vai ficar em cima do prato, né, aquela parte de dentro do peixe, vou colocar para baixo, para grelhar primeiro. Porque depois eu vou virar, finalizar de dar o ponto do peixe e vou servir direto.
tá? Se eu ficar virando o peixe, a chance de eu quebrar esse filé é muito grande, ok? Então, essa é uma dica legal. Existem dois tipos de fibras musculares, de tecido muscular nos peixes. Esse tecido branco e esse tecido mais vermelho. Esse tecido mais vermelho é um tecido responsável por uma potência muscular maior do peixe, né? Responsável por essa questão de natação dele, e tem uma quantidade maior de mioglobina e gordura e lipídios aqui, tá? Então é um tecido mais rico nutricionalmente, esse tecido vermelho. Tem gente que tira ele, mas ele é um tecido nutricionalmente mais rico que o branco e também mais saboroso. Ok? Então essa parte onde fica geralmente esse tecido mais escuro é a parte da pele. Essa parte da pele vai por último na frigideira. Primeiro eu coloco a parte de cima e depois eu coloco a parte da pele. Ok? E aí eu sirvo, né, com a espátulazinha para evitar de quebrar no prato e coloco o molho ou o acompanhamento que eu quiser. Beleza? Então essas são algumas dicas de se mexer com o peixe. Ok? Importantes aí. E assim, agora nessa época de Semana Santa, o pessoal gosta muito do bacalhau. Tá? Então eu vou falar alguma coisa do bacalhau. O bacalhau tem que entender-se que é um tipo, né, é uma maneira de secar o peixe com sal. Né? Os navegadores portugueses iam longas viagens atrás dos cardumes, do gado morrua, que era um peixe muito apreciado por eles, e para esse peixe sobreviver essas longas viagens, eles salgavam, eles manteavam o peixe, né? Abriam em mantas o peixe, em filés grandes com a pele, e passavam bastante sal para ele aguentar as viagens de volta. Então era uma maneira de conservar esse peixe, ok? E aí tem que ter um cuidado na hora de salgar o bacalhau. Né? De preferência, a maneira mais correta de salgar o bacalhau é colocar de molho na água e deixar na geladeira de um dia para o outro. E eu trocar essa água a cada hora, a cada 2 horas, eu troco essa água, ponho uma água nova e ponho na geladeira de novo. Ah, Theo, mas eu não tenho esse tempo, então eu faço um dessalgamento forçado. Eu ponho para ferver na água durante um tempo, né? E depois eu tiro. Tem um pulo do gato muito interessante que eu aprendi num restaurante do seu Claude Troagro, que eu trabalhei, que é eu cozinhar esse bacalhau antes de ser usado no leite. Porque o leite tem enzimas que ajudam a quebrar um pouco das fibras musculares mais duras, hidratar, né, com uma certa gordura esse bacalhau e realçar o sabor do bacalhau. O bacalhau é um peixe com mais colágeno do que alguns outros, como a tilápia. Ele tem mais gordura e mais colágeno. Como é que eu sei qual peixe tem mais gordura e qual peixe tem menos gordura, qual peixe é mais magro? Porque isso também vai interferir no tipo de cocção. Né? Preferencialmente eu não faço uma cocção seca, né? Uma cocção, por exemplo, no forno, o que vai desidratar muito o peixe se ele for um peixe menos gorduroso. Então, peixes de climas mais frios, de águas mais frias, normalmente tem mais gordura, né? Porque eles precisam dessa gordura para suportar o clima frio. Então, por exemplo, o salmão, ele é mais gordo, o bacalhau, ele é mais gordo, o atum, ele é mais gordo. Então, assim, são peixes que eu consigo fazer alguns tipos de cocção que peixes magros, como a tilápia, não dá. Eu não vou botar uma tilápia e passar no forno, entendeu? A não ser que eu faça como eu vou fazer hoje para vocês, né? Enrolada num envelope, para evitar perder a hidratação, né, do peixe, evitar perder água e não secar esse peixe. E tem o tempo certo também. Tá? O peixe, normalmente, eu sempre deixo um ponto menos. Eu não seco muito o peixe, porque senão ele começa a esfarelar. O peixe é uma carne mais sensível, como eu já falei. Então eu tenho que ter alguns cuidados ao fazer o peixe. Alguma pergunta aí? Legal. Então, pessoal, uma coisa bacana também do bacalhau é eu saber que tem o bacalhau tradicional, né, português, que é o gado morrua. Tem esse mesmo gado morrua norueguês, né? É um tipo de peixe. E tem o bacalhau, o site, né? O bacalhau site, que é o mais barato que a gente encontra bastante por aí, que é um peixe que agora eu não sei de onde que é esse peixe, eu acho que é canadense,
que é um peixe que eles fazem tipo bacalhau. Eles secam bacalhau. Eu já vi bacalhau de pintado, bacalhau de pacu. Meu avô fazia muito isso, ia pescar, né? Aí, antigamente os caras passavam um mês no mato lá pescando e não tinha geladeira. Então o que eles faziam? Eles salgavam esse pacu, pegava muito, se pegava muito peixe, naquela época tinha, né? Salgava esse peixe e o peixe trazia para casa aquele monte de peixe, né? Desnecessário, né? Acabaram com o peixe. Mas enfim, fazer bacalhau é um tipo, né, de conservação dessa carne, tá? E a outra coisa importante, quando eu vou escolher o bacalhau, eu tenho que ver a peça, eu não posso pegar um bacalhau esverdeado, né? Aquele é presença de fungo, então não pode estar esverdeado, ele tem que estar com uma cara viva também, um cheiro, logicamente cheiro de bacalhau não é tão agradável assim, mas um cheiro de bacalhau, não pode estar um cheiro podre. Então eu tenho que observar, a pele dele tem que estar íntegra, não pode estar soltando fácil, entendeu? Tem que ser firme, então tem toda uma questão aí com o bacalhau também, ok? Então, hoje a gente não vai fazer receita de bacalhau, mas tem uma infinidade de receitas, vocês podem pesquisar. Tem o bacalhau com nata, tem bacalhau faísquinha, que a minha avó faz muito, que é nada mais é do que isso que a gente vai fazer esse cartoche, só que numa assadeira com papel alumínio, que é batatas cortadas em fatias, azeitona, cebola, pimentões, lascas de bacalhau e bastante azeite, louro, né? Que são temperos característicos portugueses, e sal. Ok? Eu gosto muito do bacalhau a Gomes de Sá, não, como que era o bacalhau? Que eu corto as batatas em cubos, pré-cozinho elas, frito, e aí faço um refogado com bastante azeite, bastante cebola, azeitona, alho, e as lascas de bacalhau já pré-salgadas e pré-cozidas no leite, e faço um refogado e misturo nessas batatas, né? Fica uma receita sensacional. Depois, se vocês quiserem saber das receitas aí, a gente manda lá um like lá pra gente lá, né? Que a gente fala lá que eu quero saber daquela receita, aí eu passo pra vocês, tá bom? E a gente pode até ver se faz junto alguma coisa que o pessoal curtir mais aí. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui pro peixe. Então, assim, eu tenho os peixes mais gordos, os peixes mais magros, tem os tipos de corte. Tá? Que cada tipo de corte tem uma preparação mais específica. Por exemplo, filés como esse, né? Isso é um filé. Filé é o músculo, né? O tecido muscular do peixe, que eu tiro ele, eu separo do espinhaço, né? Das espinhas, e separo da pele e tenho só carne, né? Não tenho espinhas, né? O filé, preferencialmente, eu uso para grelhar, né? E posso fazer em isca, ele cortadinho e fritinho, mas eu preciso empanar isso sempre numa crosta de algum tipo de farinha, de preferência farinha de trigo, milho, né? Ou até farinha de mandioca, pode ficar legal, tá bom? Por quê? Porque quando eu empano, se eu fritar ele direto, ele tende a ressecar demais e ficar muito seco. Quando eu crio essa crosta, né? Eu tempero o peixe, passo só no trigo, é o tradicional aqui do Pantanal, é só fazer ele passado no trigo. A farinha cria uma crosta, né, no peixe, e essa crosta mantém a umidade da carne, então ele fica úmido e fica saboroso. Se eu fritar direto, o peixe provavelmente ele vai desidratar e vai perder a umidade, tá? Então não é válido. As postas, os peixes em posta. O peixe em posta é mais recomendado para cozido, né, para sopa, para uma moqueca, uma caldeirada. Por quê? Porque ele é mais firme, ele não desmancha. Se eu colocar um filé desse, se eu não tiver cuidado de não mexer, ele vai desmanchar e vai quebrar inteiro, vai ficar desagradável. As postas, a pele também tem muito colágeno na pele, né? Então a pele e os ossos soltam uma característica de sabor nesses cozidos, nesses caldos aí de peixe, que fica bem interessante. Por isso que a gente, quando vai fazer caldo de peixe, sopa, a gente faz com a cabeça, faz com espinhaço, faz com as partes menos nobres, que ali tem bastante sabor, bastante colágeno, né? Por mais que o peixe não tenha tanto colágeno, mas solta aquela gelatinazinha aí bem saborosa. O colágeno dá muito sabor nas carnes. Por isso que eu bato, né, na tecla de carne de segunda ser uma carne mais saborosa do que carne de primeira. Que pra mim não existe isso, na verdade. Isso é criação de uma parcela de gente aí. Então tá, então eu tenho a posta, né? Eu tenho os filés e o peixe inteiro. O peixe inteiro eu recomendo para fazer assado na grelha, na churrasqueira, no forno.
eu recomendo o peixe inteiro, tá? Porque o peixe inteiro você consegue, a escama é importante, a escama mantém a umidade do peixe. Então fica uma dica bacana aí, né? Que isso aí é uma dica que eu escuto desde criança, uma história de um tio meu que eles foram pescar e os amigos dele foram assar um dourado, que é um peixe característico aqui dos rios da região, e tiraram a escama do peixe. E aí quando eles assaram, o que aconteceu? Caiu a carne toda na areia e eles tiveram que comer carne com areia, que era a única comida que eles tinham. Então não tira a escama do peixe para assar, tá? Eu tiro ela para fazer frito, eu tiro ela para fazer imposta lá no cozido, mas para assar não. E eu posso até grelhar, né? Esse filé com a pele, com escama, e eu coloco ele do lado, primeiro aqui do lado da parte interna que eu falei, e a parte onde está a escama eu ponho depois e deixo ela até ela ficar tostadinha. Essa escama fica que nem um skin de salmão, vocês já comeram? Fica bem crocante, vira até uma textura para o seu filé do peixe. Bota o óleo na frigideira, né, e ele solta, na pele geralmente tem bastante gordura, ele solta uma gordurinha e fica incrível, né? A pele do peixe frito é muito saborosa, a pele de salmão eu adoro, eu não jogo fora, pessoal. Eu corto a pele, né, em pedaços que caibam na minha frigideira e frito bem. Então, o peixe inteiro melhor para assar, não tira a escama, né? O peixe não é uma carne que eu possa temperar muito tempo antes, tá? Eu aprendi com uma cozinheira baiana que ela sempre tempera bem o peixe, né? Eu trabalhei em restaurante francês, restaurante italiano, restaurante brasileiro, e em restaurante tailandês, e quase nenhum desses restaurantes temperavam muito peixe. Na Bahia não, ela tempera mesmo, ela macera lá alho, com coentro, com ervas, com limão e sal, e tempera bem esse peixe, deixa de molho no tempero antes de fazer. Vai ficar bem saboroso, só que eu tenho que tomar cuidado para não endurecer muito a carne. Porque, como eu disse, a carne do peixe é muito sensível. Então, se eu deixar de molho com muito limão, por exemplo, pode endurecer essa carne aí. Ok? Mesmo o peixe inteiro não é bom temperar antecipadamente? Depende do quanto que é então, antecipadamente para você, eu não recomendo, né? Por isso que a gente não faz marinada em peixe, né? Se você quer temperar, tempera ele com meia hora de antecedência, o peixe inteiro, tá? Porque o peixe inteiro, como ele está protegido ali, né? Pela pele e tudo, pela a escama, ele provavelmente ele vai resistir um pouco mais. Mas o filé, ele é bem sensível, ok? Alguma outra? Legal. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer dois tipos de preparação com o peixe. Eu quis trazer algo diferente, muito prático, rápido e saboroso, tá? Para vocês não ficarem presos fazendo altos pratos aí de peixe. A gente vai fazer um ceviche, que é um prato muito comum aqui na América do Sul, na região litorânea da América do Sul, que nada mais é que um peixe cru, fatiado, cozido no limão. Então, como eu disse, as fibras musculares, o arranjo muscular do peixe, ele é mais sensível. Então, a acidez do limão já gera uma hidrólise, uma quebra, e começa a cozinhar esse peixe. Da mesma forma com que ele protege também de contaminação bacteriana. Logicamente que não isenta, se eu não manipular correto, se eu não fizer com instrumentos limpos, higienizados, uma tábua, entendeu? E o peixe estiver fresco, ele vai me contaminar do mesmo jeito. Ok? Então, a gente vai fazer o ceviche, né? Da minha maneira. Existem várias formas de fazer ceviche, cada um tem sua receita e deve ficar incrível, sensacional. Aqui no Pantanal, a gente tem um prato que a gente come geralmente em beira de rio, em pescaria, que eles chamam de sashimi, né? Sashimi pantaneiro, que nada mais é que um ceviche com shoyu e gengibre, e cebola. A cebola é característica do ceviche. Aí aqui no Pantanal o pessoal come, vai pescar e faz no barco lá, que pega um peixinho fresco, corta as tirinhas bem fininhas, porque os peixes de rio aqui, tem alguns peixes que tem muita espinha, você não consegue tirar o filé sem espinha. Então você acaba fatiando ele bem fininho, que aí você quebra essa espinha que é fininha e você come com espinha e tudo. E o pessoal geralmente mistura shoyu, limão, gengibre e cebola. E aí o pessoal chama de sashimi, mas não é sashimi, é um ceviche, é um tipo de ceviche. Ok? Então, e além do ceviche, a gente vai fazer um cartocho. O que é um cartocho?
Cartoccio é um prato que é muito comum na Itália e na França eles chamam de papiote. E tem outros lugares aí que o pessoal enrola na folha de bananeira também, faz um envelopado assim, que eu vou cozinhar esse peixe no vapor, né? No próprio vapor do caldo dele, ou naquele caldo que eu coloquei ali, tá? Ah, tem uma dica bacana para vocês. O Guilherme fez uma pergunta. Eu fiz o filé de traíra salgado igual bacalhau e estou armazenando na geladeira. Por quanto tempo posso deixar na geladeira e qual o melhor jeito para dessalgar? Ô Guilherme, depende da maneira com que você fez esse filé salgado. Se você curou ele corretamente, se ele está bem sequinho, você tem que tomar cuidado para ele não pegar umidade, que o que vai estragar esse peixe é a umidade que pode ter na sua geladeira. Ele está bem tampado, ele está longe de umidade. Se você puder botar um papelzinho, aquele Perfex, né? Aquele paninho de cozinha limpo, lógico, novinho, embaixo, para ele não umedecer, legal. Ele dura bastante aí, cara, vai durar uns 3 a 6 meses aí, se ele estiver bem curado, bem seco. A maneira correta de você dessalgar é que nem o bacalhau. É deixar ele de molho na água gelada, na água dentro da geladeira e trocar essa água a cada 2 horas. Cada 2 horas eu vou lá e troco a água. Tá? Se eu quiser dessalgar ele forçado, eu posso ferver ele numa água, né? Mas eu prefiro que faça normal, ok? Peru de tigre seria o mesmo que ceviche. O leite de tigre é um tempero do ceviche. Né? O ceviche, no Peru eles fazem o leite de tigre, né? Que tem várias receitas, mas você bate alho, cebola, suco de limão, tem o ají, que é uma pasta de pimenta, parece um pimentão amarelo, e aí você mistura tudo isso e faz o leite de tigre, que o ceviche peruano tradicional é temperado com esse leite de tigre. Então, assim, uma dica bacana é cozinhar esse bacalhau no leite, galera. O leite ativa sabores especiais no bacalhau. Isso eu aprendi trabalhando num restaurante francês. Então, isso é uma dica que nem todo mundo sabe. Em vez de eu cozinhar as iscas, como é que chama? Os pedaços de bacalhau, né? O lombo ou o pedaço, eu cozinho primeiro no leite para depois fazer outro tipo de preparação. Ele ativa, e eu posso botar também nesse leite, olha só que bacana, eu posso saborizar esse leite. Eu posso botar louro, cebola cortada em pedaços grandes, alho cortado em pedaços grandes, alecrim. Eu posso saborizar esse leite, né, na hora de cozinhar esse bacalhau, que o bacalhau vai pegar esse gosto dessas ervas, desses temperos aí. Ok? Então, como eu estava falando, o papilote ou cartoccio, eu vou cozinhar esse peixe, né, no próprio vapor dele, da umidade dele, e ele vai evitar com a finalidade é evitar de perder essa umidade. Então eu vou manter uma suculência especial e ali dentro desse cartoccio eu posso colocar os temperos que eu quiser. Eu vou fazer um tradicional italiano e vou fazer um mais abrasileirado, como se fosse uma muqueca, tá bom? Uma muqueca capixaba aí para vocês, beleza? Então é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com as pessoas que vocês conhecem, divulga aí pra gente. Né? Curte, comenta, deixa o que você tiver de interesse. A gente tem muito conhecimento gastronômico, físico-químico para passar para vocês, um entendimento bem especial da gastronomia que vai mudar os conceitos de vocês. E ficam aí umas dicas bem legais para a Semana Santa, né? Para vocês fazerem em casa, rápido, prático, saboroso e bem diferenciado. Legal? Obrigado, até a próxima e continua seguindo a gente aí. Valeu!